Bem-vindo a mais uma aula de hoje, né? Dentro do módulo de engrenagens, hoje o assunto vai ser a continuação, da medida W. Na aula passada, nós vimos como calcular as medidas, né, sobre dente, a famosa medida W, através das informações levantadas do cálculo de geometria do engrenamento e também através das classes de tolerâncias extraídas da norma DIN 3962 e também da DIN 3963, através das tabelas de tolerância, onde a gente encontra a medida W, né, máxima e mínima que pode ser utilizado no seu projeto de engrenagem. Claro, dentro dos critérios utilizados da classe de tolerância. Então, hoje, nós vamos utilizar alguns dados existentes para a gente encontrar, né, uma medida geométrica para uma das peças. Então, nós vamos simular hoje um cálculo de engrenagem, aonde nós temos a informação de uma peça existente. No caso, hoje nós vamos dimensionar um pinhão de acordo com uma engrenagem existente, né? Mas antes a gente vai fazer uma pincelada, né, com um projeto que a gente vai utilizar. Nós vamos passar as informações até para um efeito de da gente poder relembrar os dados necessários para o cálculo dessas medidas de controle. E também nós vamos encontrar então uma informação importante dentro de uma peça existente, para nós então, através dessas informações, dimensionar a peça que vai ser casada com essa peça existente. Então é uma tratativa comum, né, que a gente utiliza no dia a dia e que é de extrema importância, porque muitas vezes a gente se preocupa somente com o dimensional e esquece das folgas, né? Muitas vezes das próprias medidas ali da espessura do dente, do vão do dente. Então, esse vídeo de hoje a gente vai fazer uma prática, né, de como determinar as dimensões de uma peça existente para poder fabricar uma peça nova, tá ok? Então, se liga nesse vídeo aí. Estamos aqui com os slides onde a gente vai simular um cálculo de um par de engrenagens, né, com algumas informações para a gente ir conhecendo os dados que a gente vai trabalhar. Mediante essas informações, né, essa geometria que a gente vai calcular, depois nós vamos fazer uma pequena modificação, né, simulando que depois de um tempo, pode ser, a gente tem a peça existente, né? No caso aqui nós vamos trabalhar como se fosse uma coroa já existente e com essas informações que nós vamos levantar da coroa, nós vamos então fazer o dimensionamento da contrapeça, no caso do pinhão. Então, antes de tudo, nós temos que conhecer os dados que nós vamos trabalhar. Então, por isso que, primeiramente, nós vamos então fazer a simulação de um cálculo, conhecendo os dados que nós vamos utilizar, para aí sim, então, nós podermos coletar informações depois da peça existente e fazer um cálculo reverso, então, para encontrar as medidas necessárias para o dimensionamento da peça que vai ser confeccionada para engrenar junto com essa coroa. Lembrando que, dentro dos critérios de um projeto de engrenagem, uma das informações que é primordiais e é ela que vai ser utilizada aqui para encontrar vai ser a medida de correção, né? Hoje a gente sabe que os valores de correção do engrenamento é um dado primordial para a gente poder projetar qualquer tipo de par de engrenagens, ou até mesmo, neste caso específico desse vídeo, para você confeccionar uma peça mediante as informações da outra peça que vai trabalhar juntamente com ela. Então é muito interessante
E fique ligado nas informações que a gente vai trabalhar agora, para justamente depois nós podermos fazer esse cálculo reverso. É basicamente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula anterior, né, que são as medidas de controle através dos dentes, né, a famosa medida W, que a gente já comentou anteriormente. Então vamos lá. Nesse exemplo de hoje, nós vamos trabalhar com os seguintes dados. Nós temos um par cuja relação de transmissão vai ser de 1 para 2,35, né? Uma relação aí, tecnicamente falando, baixa. Nós vamos escolher, né? Nós escolhemos o número de dentes para esse pinhão de 25. Consequentemente, com a relação de transmissão, nós vamos ter então uma coroa com número de dentes de 59. O módulo para esse projeto vai ser um módulo de 6. Lembrando que o módulo, nós já vimos anteriormente, o módulo ele é um valor padronizado. Então nós vamos escolher de acordo com a norma, né, as informações que a gente tem sobre as medidas dos módulos. Então o módulo 6 é um módulo padronizado. Ângulo de pressão padrão, 20 graus, e o ângulo de inclinação do dente, né, o famoso beta, vai ser de 12 graus. O entrecentro teórico, né, para este caso, ele vai ser um entrecentro de 257 milímetros, né, e 63 centésimos. A correção que nós vamos utilizar para este engrenamento vai ser de 260 milímetros, ou seja, nós temos um par cuja o entrecentro teórico é de 257,63, nós vamos então afastar através da correção para um entrecentro então de 260 milímetros. Para isso, então, nós vamos utilizar uma qualidade desse engrenamento de 6 e a classe de tolerância, né, essa informação, preste muita atenção nesses dados, né, vai ser então a classe de tolerância CD25. Né? Esses dados são importantes para a gente depois, dentro das tabelinhas de tolerâncias lá mencionadas anteriormente, a gente poder calcular as dimensões máximas e mínimas desse projeto. Agora, alguns dados complementares, né? Então, em função do ângulo de hélice e também do ângulo de pressão, nós temos algumas informações calculadas. Nós já aprendemos as fórmulas anteriores, então eu não vou ficar detalhando aqui. Somente eu vou passar os dados em função das informações principais. Então, o ângulo de pressão frontal é 20 graus 41,03 e a envolvente dela é de 0,0158. O ângulo de trabalho frontal é 21,77 graus e a envolvente dela é de 0,0194. A envolvente do ângulo de pressão normal, né, de 20 graus, é 0,0149. Quem estiver olhando esse vídeo hoje e não viu como calcular essas envolventes, como coletar essas informações, né, tem que procurar os vídeos anteriores, né? Então, vamos dar sequência aí. Correção, né? Então, agora são alguns dados adicionais. Eu disse para vocês que o entrecentro teórico era 257,63, né? Portanto, então, a correção que nós vamos utilizar neste caso, né, através desses dados adicionais, vai ser o que? Uma somatória. Ele deu uma somatória de correção de 0,40776, aonde para o pinhão nós utilizamos uma correção positiva de 0,32. Lembrando que é sempre interessante você deixar a correção para o pinhão sempre positivo, né, para não enfraquecer a raiz do dente. E a correção para a coroa, né, vai ser de 0,3286. Com esses dados, nós temos um diâmetro primitivo para o pinhão de 153,3511
e um diâmetro primitivo para a coroa de 361,986 milímetros. Medidas de controle já calculada. Lembrando que nós estamos simulando um cálculo de um projeto novo, para que a gente conheça os dados desse projeto, para que depois a gente faça aí a simulação de uma peça existente mediante aos dados coletados. Então, nós vamos praticamente que calcular aqui, como se fosse do zero, um par de engrenagens. O pinhão, para um controle de 4 dentes, né, um K1 de 4 dentes, ele me deu uma medida W teórica dos 4 dentes de 65,5493 milímetros, sendo que, de acordo com as classes de tolerâncias mencionadas no slide anterior, nós temos uma medida W máxima de 65,4601 e uma medida W mínima de 65,4131. Lembrando que essas informações são de acordo com essas correções aqui em cima, né? X1 de 0,32 e X2 de 0,32086, correto? Bom, vamos dar sequência aí. A coroa, ela vai ter uma correção K2 de 8 dentes, né? Um número de controle de 8 dentes, sendo que a medida W teórica dele é de 138,4831. A medida máxima dessa coroa vai ser de 138,3609 e a medida mínima vai ser de 138,3233. Então, esses dados que nós temos aqui é basicamente de um projeto novo. Eu fiz essa simulação de cálculo para que a gente entenda alguns dados que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, nós vamos manter o diâmetro primitivo, né, de acordo com os dados aqui em cima, D1 e D2. As medidas de controles permanecerão as mesmas, 4 dentes e 8 dentes. Os dados anteriormente ilustrados nos slides anteriores serão mantidos, né? Então, o que vai mudar aqui neste projeto? Nós vamos então simular como se a coroa tivesse sofrido, vamos supor que a gente tinha projetado esse par de engrenagens e ele já entrou em trabalho e depois de um certo período nós tivemos que trocar, por exemplo, o pinhão dessa peça, desse conjunto. Então, o que acontece? Nós vamos pegar a coroa existente, né, que foi lá, que ela já trabalhou um certo período, e vamos simular como se ela tivesse sofrido um desgaste natural do seu trabalho. Então, nós vamos simular uma medida W, como se tivesse encontrado uma W da peça existente, da coroa, e mediante essa informação, nós vamos então fazer um cálculo reverso para justamente a gente encontrar o X1 e o X2 dessas peças. Primeiramente, claro, o X2, né, da engrenagem, e depois nós vamos então encontrar a correção X1 para o pinhão, para justamente com essas informações poder dimensionar a contrapeça existente. Então, nós vamos então simular o seguinte. Nós vamos encontrar o X1, que é a correção do pinhão, da coroa, cuja medida W a gente pegou essa informação através das medições de controle dela. Então, neste ponto agora, a gente já fez o cálculo do parzinho anteriormente, né, simulando um cálculo de um par existente. Agora nós vamos então pegar como se existisse uma coroa existente, né, física, e nós vamos pegar a informação dela. Então, lembrando que na medida anterior, né, do projeto, ele tinha ali em torno de 138 milímetros para 8 dentes. Então, supondo que agora a gente conhece uma medida W da coroa e que ela
mede 137,95. Então essa informação ela foi proposital, né? Eu coloquei esse dado justamente para simular que essa peça tenha sofrido um desgaste natural ao longo do seu período de trabalho. Então, o que acontece? Nós temos então a medida W8, né, de 8 dentes, de 137,95 milímetros. Então, o que acontece? Vamos imaginar que nós pegamos esta engrenagem e fizemos uma medida dela e ela deu 137,95. Lembrando que no projeto original, né, anterior, a medida W mínima lá era de 138,2, alguma coisa assim. Então, eu estou simulando que ela diminuiu essa medida justamente em função do desgaste natural da peça. Então, nós vamos considerar o seguinte, nós vamos considerar que este valor seja o valor da medida W mínima desse projeto. Então, nós vamos, mediante essa informação coletada, né, simulando que a gente coletou esse dado, nós vamos então considerar ela como uma medida mínima. Bom, dentro dos critérios da classe de tolerância que nós utilizamos naquele projeto, então a medida máxima, né, o AZE, é de 95 microns e o TSNE 50 microns. Lembrando que isso daqui são dados extraídos da tabela das tolerâncias da classe de tolerância da norma DIN, né, 3962 e 3963. Então, como que ficaria? Então, a W, né, a medida máxima, AZ de 95, e o AZ vai ficar, então, mediante aquela continha que nós já aprendemos, né, a medida da tolerância máxima menos o TSNE. Então, nós vamos ter uma tolerância aí, AZI de 0,145 milímetros. Lembrando que a medida AZE é de 95. Com esses dados aqui, então nós vamos pegar que a medida W mínima, que é essa que a gente está considerando como uma medida existente na peça, então nós vamos considerar ela como mínima. Então, jogando naquela tabelinha, naquela formulinha de medidas de controle máxima e mínima, então nós vamos falar o seguinte, que WK mínimo, né, sobre os 8 dentes, ela é a medida teórica mais a AZI, né, que é a classe de tolerância para o dimensionamento da tolerância mínima, vezes o cosseno do ângulo de pressão. Então, qual que é a informação que nós vamos extrair daqui? Nós vamos achar uma teórica para este caso. Lembrando que esse W que a gente tem aqui é de 137,95, nós estamos considerando ela mínima. Eu poderia considerar a máxima? Poderia. Poderia considerar ela como teórica? Poderia também, mas eu acho que na prática ou você considera ela como máxima ou como mínima, né? Por quê? Porque depois, a hora que a gente for fazer o cálculo reverso, a gente vai chegar bem perto da precisão da contrapeça a ser fabricada, no caso do pinhão, bem próximo a essas medidas. Então, neste caso, nós vamos calcular a W teórica. Então, a WK8 teórica vai ser a medida W mínima mais a tolerância, 0,145 vezes cosseno de 20 graus. Lembrando que aqui está positivo, porque o que acontece? Eu vou jogar a WK8 para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo. E o WK para o lado direito, ele vai ficar também como negativo. Já a tolerância, ela é negativa por natureza, então para que não fique uma conta tudo com negativo, então eu já deixei ela transformada em positivo, que vai dar no mesmo resultado. Então nós vamos ter uma WK teórica de 138,086. Então, para uma medida mínima de 137,95, nós vamos ter uma W teórica de 138,086.
0,86 milímetros. Com esses dados, então, nós vamos calcular o x2, né, que é a medida de correção da coroa, né, dessa própria peça. Então, nós primeiro temos que conhecer a correção da própria peça que estamos analisando, para depois nós podermos, então, calcular a x1 dessa coroa, né, que é o pinhão que vai ser confeccionado. Continuando, né, nós estamos querendo encontrar o x1 da coroa, cuja medida WK2 nós conhecemos. Então, nós vamos encontrando a WK8 teórica que nós fizemos no cálculo anterior, então nós vamos calcular o x2 dessa coroa. Então, o WK8 teórico foi de 138,086, conforme o cálculo anterior. Trazendo esse valor para a fórmula do cálculo da medida K, nós teremos. Então, essa aqui é a formulinha que a gente, naturalmente, quando faz um projeto, calcula a medida WK teórica. Porém, nesse caso específico, nós já temos a medida WK teórica. Então, quem vai ser a variável desse cálculo? Vai ser o x2, né? Então, vamos falar aqui um pouco das informações que nós precisamos desse cálculo de projetos aqui, no caso da coroa existente. Então, o WK teórico é igual ao módulo, né, que a gente já viu no cálculo anterior, vai ser um módulo de 6. O αn, o ângulo de pressão de 20 graus. O K2, né, a gente já tem falado aí diversas vezes, é medida de controle. E no caso específico desse projeto, ele é de 8. Então, ele é um K8, que significa o quê? Que é uma medida W em função da medição de 8 dentes. Menos 0,5. Né? Algumas normas colocam aí, nesse 0,5, a divisão do número de dentes do pinhão, o número de dentes da peça que está sendo dimensionada, dividido por 2 vezes o próprio número de dentes dessa peça. Então, se a gente for fazer uma analogia, Z dividido por 2 vezes Z vai dar o quê? Meio. Né? Isso multiplicado por π mais Z2, no caso nós vamos calcular o x2 da coroa, então nós precisamos pegar as informações da coroa. Então, o Z2 da coroa, lembrando que era 59 dentes, e a envolvente do ângulo frontal, que também nós mencionamos no início dessa aula. Mais 2 vezes o módulo, que é 6, vezes o x2, que é a variável que nós queremos encontrar, multiplicado pelo ângulo de pressão αn. Então, isolando o x2 nesta fórmula, ela vai ficar dessa maneira. WK teórica menos o módulo vezes o cosseno do ângulo de pressão, tudo isso multiplicando dentro do colchetes aí a medida de controle K2 menos 0,5 vezes π, mais a multiplicação do número de dentes da coroa vezes a envolvente do ângulo de pressão frontal, dividindo tudo isso por 2 vezes o módulo vezes o seno do ângulo de pressão, nós vamos ter então uma igualdade a x2. Substituindo os termos pelos valores, né? Então nós vamos ficar com a fórmula exatamente dessa maneira. 138,086 menos 6 vezes o cosseno de 20 graus. Tudo isso dentro de um colchetes 8 menos meio vezes π, mais 59 dentes vezes a envolvente, que era 0,0158, que a gente já viu lá no primeiro slide. Tudo isso dividido por 2 vezes 6, que é o módulo, vezes o seno do ângulo de pressão. Então, tudo isso aqui vai dar um x2 de menos 0,03849. Então, deu uma correção negativa para a coroa, que é natural, não tem problema nenhum. Então, esse x já não é mais aquele x2 do projeto. Por quê? Porque nós mexemos na medida W, né? Nós simulamos uma medida W
mínima um pouco menor em função do seu desgaste natural. Então, o fato da gente encontrar esse x2 é justamente para poder encontrar como que ficaria a correção para este W. Simulando esta correção para coroa existente, nós vamos então automaticamente jogar qual que vai ser a medida x1, né, em função dessa medida x2. Então, se a gente olhar aqui, ó, o x1 da coroa existente com correção x2 que nós acabamos de encontrar. Portanto, vai ficar encontrando o x2 da WK teórica, a gente já determinou. Então, nós temos que a somatória da correção, né, desse engrenamento é o que? É nada mais, nada menos que a gente somar o x1 mais o x2, que nós vamos ter então a correção total. Lembrando que essa correção total não muda no projeto, não é porque a coroa sofreu um desgaste ou o pinhão sofreu um desgaste que a somatória da correção vai sofrer modificação. Pelo contrário, ela é uma medida fixa, até porque, lembrando lá no início que a gente comentou, né, nós tínhamos um entrecentro teórico de 257 e nós vamos corrigir ela para 260. Isso não mudou, então, portanto, a correção desse engrenamento também não modificou. Então, lembrando que a correção era de 0,40776, então nós temos que isso é igual ao x1, que é o que a gente quer encontrar, mais o x2, que nesse caso que a gente acabou de calcular, ele deu um valor negativo de menos 0,003849. Colocando essa informação para encontrar o x1, isolando o x1, então fica x1 é igual a 0,40776 mais 0,03849. Portanto, o x1 que vai ser confeccionado para o pinhão para casar com essa coroa de x2 que deu um valor negativo, eu vou precisar então trabalhar o pinhão com um x1 de 0,4116. Com essa informação, então, a gente consegue agora dimensionar todas as informações primordiais do pinhão, então, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro de trabalho, a correção, né, no caso das informações da medida de controle. Então, nós vamos encontrar uma nova W teórica, uma nova W mínima e uma nova W máxima para este projeto em função desse x1 que a gente acabou de encontrar. Então, eu não vou fazer esses cálculos, né? Ficam aí para quem tiver a curiosidade para encontrar esses valores. Então, vocês podem, mediante a esses dados, calcular como que ficaria a geometria e as medidas de controle deste pinhão, né? Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui, justamente para mostrar como que foi feito o passo a passo para a gente poder encontrar o valor que a gente precisa substituir para quando nós precisamos dimensionar uma peça em função de uma outra já existente. Então isso aqui é uma prática muito utilizada no dia a dia, onde a gente pode encontrar qualquer dado importante para uma medida ou para uma informação que já existe dentro de um projeto. Então espero que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvidas, entre em contato, né? Mas procurem analisar com calma, dar uma olhada nesta apresentação, neste vídeo. Se tiver que voltar, volte várias vezes para vocês entenderem como que foi feito a linha de raciocínio para a determinação desses valores encontrados. Beleza? Para esse vídeo não ficar muito extenso, então eu encerro por aqui. Valeu!